Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não está, creia que estará, porque tudo começa pelo poder da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de um fato que ainda não se vê, mas ele já existe no mundo espiritual. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre maturidade. Maturidade, responsabilidade, crescimento. O crescimento vem com a maturidade. O crescimento ele não vem com a idade. O crescimento vem com a maturidade, né? Maturação, amadurecimento, o entendimento, responsabilidade. Então tem muita gente hoje, criança na fé, criança no relacionamento, criança na relação com as outras pessoas, imaturas. Pessoas, homens casados, porém agindo como crianças. Mulheres com filhos, agindo como crianças. Entende? Pastores, obreiros, agindo como criança. Pessoas de idade, muitas das vezes de cabelo branco, agindo como criança. Por quê? Porque não tem maturidade. Não passaram pelo processo de maturação, de amadurecimento. E não é o tempo que faz isso. Não é o tempo que amadurece. É o deserto, o sacrifício, a renúncia, o trabalho, o fruto, o resultado, a prática. Resumindo, é a prática. Nós vivemos numa geração onde se fala muito de geração Nutella, geração miojo, geração do nojo. É uma verdade. A geração Nutella, onde que é tudo doce, rápido, fácil. Onde querem que façam para ela o que é para ela fazer. Nós estamos em uma geração onde as pessoas ensinam o que não sabem. Elas ensinam o que nunca viveram, o que nunca fizeram, ou que tentaram e desistiram porque não deu certo na vida delas. Porém, elas ensinam a teoria, mas na prática são fracassadas, frustradas. Então, o que não falta em todas as áreas, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito religioso, espiritual, enfim, são pessoas que vivem na teoria. Porque a prática, ela traz resultado para a pessoa. A vitória, ela é individual. A conquista, ela é individual. A realização, ela é individual. O amadurecimento, ele é individual. A salvação é individual. Então, tudo que se diz a crescimento, a fruto, é individual. Por mais que venha a ser visto no coletivo, por mais que, para ficar testificado que você deu fruto, as pessoas têm que ver, não necessariamente elas precisam ver para que você venha a frutificar. O fruto, ele vem de dentro para fora. Você primeiro frutifica para si. Depois o seu fruto, ele toma forma, cresce, né? E ele vai ser visto pelo próximo. Mas antes, você deu fruto para si. Você deu fruto para Deus. Entende? E o teu espírito está em paz. Mas por quê? Porque você praticou. Porque você ouviu a voz de Deus, praticou. E as pessoas, elas não estão praticando aquilo que o Espírito Santo tem falado com elas. Elas têm terceirizado a fé. Elas têm terceirizado. Eu lembro que no colégio
teve uma época que eu terceirizava o trabalho de escola. Por exemplo, eu não fazia os trabalhos de escola. Eu pagava um colega meu, né, para ele fazer. Porque eu não queria fazer. Porque eu pensava, eu tenho coisas mais importantes para fazer, que é zoar, namorar, enfim, do que estudar. Eu não queria estudar, eu não queria aprender. Então eu pagava um colega para ele fazer para mim. Pagava lanche, né? Refrigerante, enfim. O que ele queria, o que ele gostava, eu dava em troca para ele fazer o trabalho para mim, do colégio. Olha só que idiotice. Por quê? Perdi tempo. Perdi tempo. O tempo que era para me aprender e me dedicar aos estudos e tomar gosto por eles, pelo estudo não. Eu estava curtindo a minha vida. Resumindo, perdi um bom tempo onde eu fui precisar desse estudo e eu não tinha esse conhecimento. Entendeu? É o que as pessoas estão fazendo hoje. Eu até ouvia falar que estudo era importante. Eu até sabia na teoria o que era se falado na sala de aula. Mas na hora de colocar em prática, já era. Eu não tinha a prática. Assim as pessoas têm vivido nas igrejas, na sua maioria. Elas ouvem, elas vão, mas elas terceirizam a fé. Elas não vivem pela sua própria fé, elas vivem pela fé do outro. Né? Se o outro diz que ela está bem, então ela está bem. Se o outro diz que ela está mal, então ela está mal. Entende? Ela não tem a comunhão dela com Deus. Ela não aprende com Deus. Ela não faz o trabalho de casa, o dever de casa. Ela não faz a prova. Ela nem faz a prova porque ela sabe que vai ser reprovada na prova. Então, ela nem faz a prova. Ela nem passa de série. Ela nem passa de nível. Ela não amadurece. Então, ela não vive coisa nova. Assim tem vivido a maioria do povo de Deus. Tem vivido a mesmice das mesmas coisas. Porque não amadurece. Então, pessoal, nós temos que amadurecer. Eu tenho que amadurecer. Eu tenho muita coisa que amadurecer ainda. Eu tenho muita coisa que aprender ainda. Eu tenho, muitos desertos para passar, muitas fornalhas para entrar, enfim, muitas muralhas para derrubar. Eu tenho muitas covas de leões para me entrar, muitos Davis para enfrentar. Eu tenho. E só vai mudando o nível. Entende? O nível vai aumentando. Porém, a recompensa também. Conforme você vai subindo de nível, a recompensa vai aumentando. Conforme você vai amadurecendo, a recompensa vai aumentando. Então, as pessoas hoje, muitas são crianças na fé. Crianças na fé. Crianças imaturas e mimadas nos relacionamentos. Crianças no criar filho. Como que uma criança vai criar um filho? Ela é adulto na idade. Ela é adulta na idade, mas é criança na maturidade. Muitas das vezes, a própria criança, pela dificuldade que enfrenta, é mais madura do que o pai. Entende? Muitas vezes, a própria criança, pela dificuldade que está enfrentando, é mais madura do que o próprio pai e a mãe, que está distraído, como eu estava distraído lá no colégio, não queria aprender. Então, tem muita gente hoje distraída. Ela não quer aprender. Ela não quer aprender a crescer, ela não quer aprender a
praticar a palavra de Deus, ela não quer de fato reconhecer que precisa se arrepender. Não, ela quer ficar como eu lá atrás no colégio, ser descolado. Tá no meio de todo mundo que, entre aspas, está se dando bem. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Nós temos que perder a nossa vida para poder ganhar uma nova vida. A vida velha que você tem, ela tem que morrer. O velho tem que morrer. Eu não sei o seu nome, eu sei o meu. Por exemplo, o velho Leandro tem que morrer. Por exemplo, hoje é um Leandro. Mas esse Leandro aqui que está falando com você, ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu vou mudar. Entende? As coisas velhas vão ficar para trás. Tudo vai se fazer novo, como a palavra de Deus diz. Então eu preciso crescer, amadurecer, evoluir. Entende? E eu não posso ficar preso no que se passou. Aprender com os meus erros, né? E seguir em frente. Então, essa é a minha mente hoje. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A minha mente era como se fosse uma caixa fechada, aonde eu não tinha muito lugar para ir, porque eu dependia dos outros. Não ouvia a voz do Espírito Santo, falando direto no meu coração, como fala no seu. Então, as pessoas, elas querem algo que, infelizmente, elas nunca irão viver se elas não aprenderem a amadurecer. E eu vou dar exemplos simples. Uma pessoa quer comer uma comida de qualidade. Ela quer ter saúde. Ela quer uma comida de qualidade, né? Mas uma comida de qualidade não se faz em 3 minutos. Não é um miojo. Não é uma comida pré-pronta, industrializada. Isso não é uma comida de qualidade. Isso é uma necessidade do mundo atual. Uma comida de qualidade é aquela que é plantada, colhida e feita na moda caseira, né? Isso é comida de qualidade. Mas isso leva tempo. Isso tem esforço, trabalho, sacrifício. Entende? Isso é uma comida de qualidade, onde a pessoa prepara o que ela quer, com os materiais, sabe? Aí a pessoa quer comer um miojo. Miojo. Assim as pessoas têm vivido. Eu estou dando um exemplo de comida para você entender. Às vezes você tem preguiça de fazer. Então a preguiça, que é bíblico, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprender a trabalhar, aprender a sacrificar para si mesmo, não é sacrificar para os outros, não. Eu não estou falando você fazer algo para outros, isso aí já é outro nível, entende? Isso aí já é outra coisa, é outra história. Isso aí já é galardão, aí já parte para galardão. Você fazer para o outro é galardão. Você fazer para si é salvação. Quando você faz para si, é salvação. Você está se salvando, né? Se salvando. Então, primeiro você tem que fazer para si, porque não tem como você dar o que você não tem. Então, talvez nem você tem. Talvez você está nessa vibe aí que todo mundo, a maioria, eu tenho que ganhar alma. Eu tenho que ganhar alma, né? Nem a sua é ganha. Você quer ganhar alma, nem a sua é ganha. Você quer ganhar alma, nem certeza você tem. Entende? E nem a sua você ganhou. Você quer alimentar
as pessoas e você está com fome. E o tempo passa e você não vê a resposta de Deus. Será por quê? Será que o erro está na palavra? Será que o erro está em Deus? Será que o erro está na igreja? Ou o erro está em nós? O erro sempre está em nós porque nós não dependemos de nada e nem de ninguém para servir a Deus. Deus, ele não depende da igreja para falar com você. Deus, ele não depende do pastor, do bispo, da doutrina, das regras, das leis e de tudo que existe na face da terra para falar com você. Deus não é Deus de mandar recado, não. Deus não manda recado. Deus fala direto no nosso coração e com o nosso espírito. Entende? Mas e aí? Será que você tem ouvido? Então, saber o que é certo, a maioria das pessoas sabem. Por mais que ela não saiba o que é certo, ela tem certeza do que é errado. Ela pode não saber o que é certo, porque talvez ainda não foi revelado a ela, porque ela não tem maturidade para ver, ouvir e entender aquilo que Deus está falando. Mas ela sabe muito bem aquilo que é errado. Ela sabe muito bem aquilo que não se deve fazer. Então, ao invés de você ficar preocupado com aquilo que você tem que fazer para Deus, se preocupe com aquilo que você tem que deixar de fazer, que desagrada a Deus. Deixar de fazer. Deixar de fazer. Entende? De repente você está na igreja, você não amadureceu, você não tem resultado, porque você é reclamão, reclamona, reclama de tudo e de todos. Só reclama, reclamão, só sabe murmurar, murmuração. O povo no deserto padeceu por causa de murmuração. Hoje é reclamar, reclamão, você reclama de tudo. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do bispo, reclama da tua mãe, do teu pai, do teu marido, do teu filho, do emprego que você está, da chuva que choveu, do sol que está quente. Você reclama de tudo e de todos. Só não reclama de Deus porque isso é pecado, mas você reclama na mente, você reclama no teu coração. Só não tem coragem de falar, mas já reclamou. Porque os seus pensamentos para Deus é como palavras e os seus sentimentos são como ações. Então você já reclamou com Deus e está pensando que não. Então você tem que assumir. Você é uma reclamona, um reclamão e se humilhar diante de Deus. E se esforçar todo dia para não reclamar mais. Reclame menos hoje do que reclamou ontem e assim amanhã faça o mesmo. Ponto. Você já vai estar amadurecendo. Deixar de reclamar. Deixar de ser vitimista. O que não falta são pessoas que dizem que conhecem a Deus, que têm o Espírito Santo, que reclamam e se vitimizam. Ela vive se vitimizando. A culpa nunca é dela. Ela nunca coloca a culpa nela. Legal, porque a culpa realmente não é sua. A culpa ela é do diabo, nosso adversário. Toda culpa e condenação é do diabo. Porém, a total responsabilidade é sua, minha, nossa, da nossa vida. Por exemplo, eu sou responsável da minha vida, eu não sou responsável da sua vida. Eu sou responsável da vida do meu filho. Entende? Isso eu sou responsável. Agora, da sua vida, cuide de você. O Espírito Santo pode me usar para te ajudar, para te guiar. Mas a responsabilidade não é minha. A responsabilidade minha é levar a palavra, anunciar o caminho. Só. Ajudar aqueles que querem ajuda. Eu seria um irresponsável se eu negasse. Porém, não é minha responsabilidade ajudar quem não quer. A própria palavra de Deus diz: entra numa cidade se ninguém te ouvir, sacode a poeira do pé e vai embora.
não lançar pérola aos porcos. Então tem muita gente que fica se vitimizando, dizendo que serve a Deus. Eu sirvo a Deus, eu ganho alma, olha a injustiça que está acontecendo, olha tanta coisa que eu fiz. Entende? Nós não fazemos nada. Tudo é Ele, tudo é Deus. É Deus em nós. Entende? Se você está se gloriando, então não foi Deus, foi você. Então fique contente com a sua glória. E pare de se vitimizar. Então as pessoas ficam se vitimizando em todas as áreas da vida. Na área religiosa, dentro da igreja, que só ela que trabalha, que só ela que faz, que ninguém ajuda. Isso não vai adiantar nada não, nem adianta. Isso não vai trazer resultado, resposta. Pelo contrário, vai trazer um engano, porque você vai sentir uma falsa sensação que você é de Deus. Só traz isso. Você faz, entre aspas, para Deus, porque não é. Para Deus é quando a gente faz de todo o coração, dando com a mão direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para A, B, C ou D. A gente simplesmente faz. Entende? Faz ou não faz. Simples assim. E a pessoa está em paz. Porque ela vai colher os frutos do que ela está plantando ou do que ela não está plantando. Então ela está em paz. Ela não olha para o lado. Então não se vitimize. Ah, mas a minha vida não anda, mas está tudo errado. Isso é responsabilidade sua. Você teve chance, teve escolhas, oportunidades. Não aproveitou, pô. O problema é seu. Entende? Aceita que dói menos. Não tem essa palavra? Então, aceita que dói menos. Quando eu aceitei isso, doeu menos. Porque até então, eu ficava assim. Eu ficava assim também. A culpa é do diabo. A culpa é dele e a gente gosta de ficar lembrando isso a ele e colocando a culpa nele, que ele não tem culpa. Porque muitas coisas é você que faz. Não é ele, não. É você que faz, é você que vai, é você que dá ouvido, é você que busca. Você é responsável. Ele pode ser o culpado. Mas você se vitimiza colocando toda a culpa nele, toda a responsabilidade nele e excluindo a sua. Não, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Entende? O diabo, ele não vai me possuir e me levar a fazer algo que eu não queira, ou que eu não deixe, ou que eu não permita. Ele não vai. Isso aí você não tenha dúvida. Ah, mas não vai. A não ser que você queira. Sabe por quê? Você não foi criado à imagem e à semelhança do diabo. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 26, está escrito quem você é. É você que ainda não assumiu a sua verdadeira identidade. Entende? Então pare de se vitimizar. Não importa o que não aconteceu, não importa como que está a sua vida, em qualquer área. Você pode ser o que for. A Bíblia, a palavra de Deus, tem exemplo de Jó. Enquanto tiver escrito lá o exemplo de Jó, para que a gente venha se espelhar, não tem desculpa. Não tem desculpa. Jó era reto, íntegro, temente a Deus, só de ouvir falar de Deus. Jó não conhecia Deus. Jó não tinha o Espírito Santo. Ele ouvia falar de Deus. Então, só de ouvir. Jó era reto, temente a Deus. E mesmo assim, por causa que o desejo do coração de Jó era conhecer a Deus na prática, face a face, andar com Deus,
Então Deus realizou o sonho de Jó, permitindo que ele viesse dar valor o que é mais importante, que era a comunhão dele com Deus e a espiritualidade. Para isso, ele teve que praticar tudo aquilo que ele tinha só ouvido. Perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. Esse canal é para quem quer um compromisso com Deus. Quem está na Igreja Universal ou quem está em qualquer igreja e quer permanecer salvo e no reino. Então você já deve ouvir falar de Jó inúmeras vezes, mas talvez nunca se atentou que hoje nós somos os Jóis dessa terra. Nós somos os Davis dessa terra. Entende? Então Jó queria andar com Deus. O que aconteceu? Perdeu. Sendo que quem está no reino de Deus, quem é de Deus, não perde. Aprende e vence. E Jó perdeu. Será que você perdeu tudo que tinha? Tudo mesmo? Ao ponto de virar mendigo? Será que você perdeu a sua saúde ao ponto de ter uma doença, uma lepra e se coçar com um caco de telha? Entende? Será que você perdeu a sua família, seus filhos, sua esposa, aonde a sua esposa, o seu marido, ou seja, a sua mãe, pai, seja lá quem for, disse para você: amaldiçoa esse Deus e morra? Será que você perdeu a riqueza, servos, amigos, tudo? Foi morar na rua e ainda ficou sendo acusado por aqueles que se diziam amigos? Acusados que você era o culpado, que você estava em pecado, que você estava errado. Enfim, te humilharam e você ainda permaneceu fiel a Deus? E você disse para ele assim: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor? Será? Ou você se vitimizou? Ou você se colocou no lugar de vítima, né? Culpando a todos, culpando a si mesmo e culpando a Deus pelo seu fracasso. Então, pare de se vitimizar. Porque o dia que eu parei de me vitimizar, aí eu comecei a, de fato, a andar com Deus, né? E ver que realmente tudo nessa vida passa. E que nada é mais importante do que a presença dele na nossa vida. Então Jó, ele disse que antes ele só ouvia falar, mas depois de permanecer na fé dele, né? Ele não deu ouvido aos amigos que aparentemente tinham comunhão com Deus. Eram homens de Deus, mas eles não sabiam o que estava acontecendo com Jó. Então julgaram Jó, condenaram Jó, tiveram um montão de ideia errada sobre Jó, mas Jó permaneceu na fé, ao ponto de Deus pedir para Jó orar por eles. Porque Deus fala, vocês falaram de si. Vocês falaram de si para Jó, usando o meu nome. Então Deus estava brabo com os amigos de Jó. Jó teve que orar por eles. E Deus restituiu 10 vezes mais tudo que Jó tinha perdido. Então, enquanto tiver Jó, a história de Jó escrita na Bíblia, eu não vou ter desculpa e nem você vai ter desculpa para se vitimizar. As desgraças que acontecem, muitas das vezes, sem a gente entender na nossa vida. Porque Jó não entendeu. Assim como você, nós não entendemos o porquê tanta coisa de ruim acontece, muitas das vezes, na nossa caminhada com Cristo. Mas todas a gente vence. Entende?
Então, pare de reclamar, pare de se vitimizar e comece a trabalhar. Trabalhe, se mexe, faça alguma coisa. Todo dia faça alguma coisa. Deus não usa quem não faz nada. Deus não usa quem não está se movendo em direção a Ele. Eu não estou falando de você estar trabalhando para si, de você estar trabalhando para os outros, mas de você estar trabalhando para o reino de Deus. De você estar trabalhando em favor de cumprir aquilo que o Espírito Santo já falou ao seu respeito. Trabalhar, se mover. Tudo que você já ouviu de bom, que talvez era para você ter feito e você não fez. Coisas simples. Entende? Coisas simples. Mas é trabalho. Coisas que vão melhorar a sua vida. Né? Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Entende? Mas faça como que se fosse para quem? Para Deus. Viva como que se fosse para quem? Para Deus. Ah, mas eu vou fazer o quê? Tem louça para lavar? Vai lavar uma louça. Mas lave a louça como se você estivesse lavando para Deus. Varre uma casa como se você estivesse varrendo para Deus. Escova os seus dentes como se você estivesse escovando os dentes para Deus. Tudo que você for fazer para você ou para o próximo, faça como se fosse para Deus. Você vai estar trabalhando para o reino. Entende? Então é isso que eu tenho vivido e tem dado resultado. Se tem. Então, essa é 3 dicas de amadurecimento. Mas são dicas somente. Você vai precisar ser provado e aprovado no fogo. O fogo é quando o problema vir, é quando você estiver sozinho. Se você vai dar ouvido ou não à voz de Deus. Mas fique em paz. Que por enquanto nós estamos só sendo testado. Todo dia tem um teste para você fazer. E quando Deus te dá a prova, Ele nunca dá a prova para a pessoa ser reprovada. Entende? Se você não foi aprovado, é porque só foi um teste. Fique em paz. Deus não dá prova para quem vai ser reprovado. De repente é o diabo que está te dando prova. É o diabo que está te provando. Querendo que você seja reprovado. Sabendo que você vai ser reprovado na prova que ele te deu. Para te acusar mais ainda de uma culpa que não é sua. A culpa é do diabo. Para que você esqueça a sua responsabilidade. A responsabilidade é sua de dar a volta por cima. A responsabilidade é sua, né? De crer em Deus acima de tudo e crer em si mesmo. A responsabilidade é sua de não se culpar mais por algo que não está nas suas mãos. Mas também a responsabilidade é sua daquilo que ninguém pode fazer por você. Nem Deus pode. Nem Deus pode fazer por você. A responsabilidade é sua de você agir a sua fé. De você se mover, de você parar de reclamar, de você parar de se vitimizar, de você parar de ficar inerte, parado, travado, você não faz nada, entende? Faça alguma coisa. Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo esse vídeo. Eu acabei de fazer a comida, acabei de fazer um arroz, acabei de fazer uma batata frita, acabei de lavar alguma louça. Eu estava fazendo alguma coisa. Entende? E como se fosse para Deus.
E tá bom demais. E daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, que é dormir. Que eu tenho que descansar, tenho que desfrutar. Entende? Então faça alguma coisa. Porque Deus, Ele é contigo. Deus é Pai. Deus nunca abandona os seus filhos. Até o último suspiro de vida de cada ser humano, Deus vai estar ali. Mas Deus nunca vai fazer o que é para nós fazermos. Deus não é um pai que mima. Entende? Fechou? Se você está ouvindo um barulho aí no fundo, tá a minha esposa e o meu filho vendo filme. Estão lá vendo filme. Eu deixei de estar com eles vendo um filme. Porque o meu coração queima em querer que você viva e desfrute de tudo que você leu e você ouve nas igrejas, no altar de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi muita coisa. Deus é bom, Deus salva, Deus cura, Deus prospera, Deus dá a paz que excede todo entendimento, Deus é amor. Naquela época, eu não vivia e não sentia nada disso na minha vida. Pelo contrário, havia um vazio tão grande dentro de mim e tudo que eu queria de verdade eu não tinha. Eu podia ter algo que outras pessoas desejavam, outras pessoas queriam, mas não era aquilo que eu queria. Então, eu cheguei doente, com uma doença incurável. Cheguei, mas Jesus, ele me recebeu. Assim como ele recebe você e recebe seja quem for. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quem vai te aliviar não é a igreja, não é o pastor, não é o bispo, não é o hino, não é a oração, não é a cerimônia, o ato. Isso é muito bom, isso ajuda, mas quem vai de fato aliviar, tirar o fardo de você e te entregar o dom da fé é Jesus. É Deus. O mesmo Deus que estava com Jó, o mesmo Deus hoje está com você. Mas ele requer e precisa que você, assim como Jó foi reto, íntegro e temente, ele precisa ver esse desejo. A gente nem precisa ser. A gente nem precisa ser reto como Jó foi, íntegro como Jó foi, ou temente como Jó foi. Não, porque é impossível. Não tem como. Não dá. Mas ele só precisa ver essa vontade, esse desejo ardente, essa intenção de ser reto, íntegro e temente a ele em uma sociedade que a cada dia tem se afastado dele. Tá ligado? Então fique na fé. Prazer. Meu nome é Leandro. Eu estou como obreiro na Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? E o meu desejo é que você vença. É que você seja feliz. É que você conquiste. É que você, sabe, seja salvo, sabe, de verdade. Porque quem é feliz não tem tempo de fazer mal para ninguém. Eu lembro das minhas microconquistas, da minha primeira oração que Deus respondeu. Foi algo insignificante para o mundo, mas foi algo marcante
e inesquecível para mim. Eu lembro da minha primeira oração. Entende? Eu lembro das mínimas coisas que Deus fez lá atrás. Coisas que, se eu contar, qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode comprar isso, qualquer um pode... Mas não. Foi Ele que fez. Porque naquela época eu não tinha condição nenhuma. Entende? Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei aquilo que você pode fazer. Mas de uma coisa eu sei. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. Aquilo que talvez você não quer, Deus quer. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer na sua vida. Basta você desejar e você crer. Em nome de Jesus. Tá ligado? Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para vencer. Você nasceu para arrebentar em nome de Jesus. Então receba em nome de Jesus o espírito da vitória. Receba o espírito da vitória. Tá ligado? Coloque nos comentários aí. O meu nome é Leandro e eu estou na Igreja Universal. Coloque o seu nome e de qual igreja tu és. Porque no reino de Deus, irmão, para onde nós vamos, não vai ter placa de igreja, não. Não vai ter, não. Mas não vai ter mesmo. Não vai ter ninguém da Igreja Universal. Não vai ter ninguém da Assembleia. Não vai ter ninguém da Batista, Presbiteriana, Deus e Amor, Mundial, e seja lá qual for a igreja, a religião, a denominação, não vai ter nada disso, não. Lá não. Lá vai ter o que está escrito. Os limpos de coração. Lá vai ter os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lá vai ter os servos e os amigos e os filhos. Lá vai ter aqueles que viveram no Espírito e não pela carne. Agora, o restante, que eram 10 igrejas, né? Igrejas que não eram a própria igreja, não eram a própria igreja, mas estavam nas igrejas. Infelizmente, e isso com grande tremor e temor eu falo, com dor no meu coração, ouvirão: afaste-se de mim, pois eu não vos conheço. Não tem como você conhecer a Deus após a morte. Não tem como. Só se conhece Deus aqui na terra. A sua intimidade com Deus começa na terra e se estende até os céus. Aqueles que não conheceram a Deus aqui só serão julgados. Entende? Então, busque a Deus enquanto se pode achar. Busque, mas busque ardentemente. Que eu tenho certeza que Ele está louco para ser achado por você. Ele está ansioso para ser achado por você. Ele só quer encontrar no seu coração uma centelha, uma fagulha e um desejo de ser reto, de ser íntegro e de ser temente. Deus te abençoe. Tchau.